Eu volto amanhã, às 6h15. Tchau! Bom, pessoal, tendo em vista aí a última aula que a gente teve aí sobre espaço de estados médio do Boost, né? Eu resolvi fazer o seguinte: eu já tinha feito esse diagrama aí durante a simulação do Boost, eu resolvi aproveitar esse diagrama numa outra aula, porque senão a aula passada ia ficar muito longa. Então, nessa aula eu vou fazer um diagrama de blocos que vai representar de forma o mais próxima possível o comportamento do Boost, porém, levando em consideração que é apenas o comportamento dele em modo contínuo. Então, a gente vai observar também que em modo descontínuo ele não vai funcionar tão bem o diagrama de blocos. Mas esse diagrama de blocos ele pode ser usado também como observador por alguém aí por observador de estados, né, por alguém aí que deseja implementar um controle aí de um Boost, né, sem ter necessidade de medir a corrente, porém considerar a informação dela. Eu vou explicar isso em outra aula, né? Eu já tinha feito uma outra aula aí que eu mostro aí também um pedaço dela. Eu mostro aí num card também sobre observador de estados, não observador de estados, né? Sobre realimentação de estados, porém para um conversor Book, né? Então no caso aqui eu vou fazer o diagrama e a gente vai observar os resultados dele. Numa outra aula posterior a gente pode até considerar esse diagrama aí para realimentação de estados com observador e com controle, né? Então vamos lá. Então primeiro eu vou construir um diagrama de blocos para a gente entender e simular ele e perceber que esse modelo realmente ele se aproxima muito do que a gente espera do funcionamento do conversor. Então com a chave fechada a gente tem as equações diferenciais do indutor, com a chave fechada e a chave aberta. A gente vê que a única diferença entre essas equações é o termo que tem a tensão do capacitor, né? No caso da corrente, né? E para a chave fechada, para a tensão do capacitor também a gente percebe que só tem uma diferença aí, que é a corrente do indutor, no caso aí da chave aberta. O que a gente faz? A gente pega essas duas correntes, né, essas quatro equações diferenciais e pondera elas, né, soma, faz uma média ponderada delas aí, de acordo com o ciclo ativo. Então, as equações que tiverem na chave fechada, elas vão ser multiplicadas por essa letra aí que representa o ciclo ativo, esse delta aí, ou gama aí, não lembro direito. Eu estou usando essa letra aí porque é a anotação do próprio livro, né, do Pomilho, que eu vou mostrar ele mais tarde. E a outro termo, né, os outros termos com a chave aberta vão ser multiplicados por 1 menos o delta. Então, o delta multiplica alguns e o 1 menos o delta multiplica os outros. Somando eles, né, somando essas duas equações, fazendo a média, né, em relação a isso, a gente vai ter o seguinte: nós vamos ter que as equações diferenciais elas vão ter apenas um termo aí em cada uma, né, que vai ser multiplicado por 1 menos delta. E para construir um diagrama de blocos disso não é muito difícil não. Percebam que a gente vai considerar o seguinte: depois de cada integrador vai ter um estado. Então a gente tem que realimentar esse estado aí numa somatória junto com outros termos, né? No caso aí da corrente, esse primeiro somatório aí vai representar a primeira equação e vamos encontrar aí esse aí vai ser o esquema aí do diagrama da corrente. Já para a tensão, né? Esse somatório aí, ele representa o nó, né, do capacitor e a gente vai somar as correntes que chegam nele, né? E aí a gente tem um diagrama de bloco bem próximo aí, em que a gente tem um termo meio estranho aí, que é o ciclo ativo. Ele está multiplicando, ele está funcionando como se fosse um ganho aí, e ele está multiplicando tanto a corrente quanto a tensão. Eu esqueci também de considerar um outro termo aí que eu vou mostrar na simulação, que é o da resistência, considerando a resistência também, multiplicando o ciclo ativo, e ela aparece aí também. E também, claro, a corrente de carga aí que eu esqueci, mas eu vou mostrar isso numa simulação logo a seguir. Bom, então tá, pessoal, aqui já no ambiente de simulação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma simulação que eu já tinha feito de um Boost. Se você quiser saber mais sobre essa simulação, clica no card aí que vai aparecer, se eu lembrar, né, de colocar ele. E vamos fazer o seguinte, vamos montar um diagrama de bloco que vai representar dinamicamente esse cara. Não vai ser o espaço de estados médio dele não, é só para ver se aquelas equações estão certas, se aquilo faz sentido. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vocês estão lembrados daquelas equações, eu vou montar primeiro, né, eu vou colocar aqui o integrador, lembrando que depois de todo integrador tem um estado, vou colocar o ganho aqui, né, um ganho, vamos vir aqui, tirar esse 0.001, colocar 1, aqui, esse aqui vai ser a malha da corrente e nesse cara aqui, ó, os parâmetros dele estão o seguinte, ó, 12 volts de entrada, uma resistência aqui de indutor de 1 mili, uma indutância de 23.4 micro, uma capacitância de 47 micro e uma resistência de saída de 4 ohms. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou vir aqui, vou criar, eu vou pegar esse cara aqui, esse aqui vai ser a malha do o integrador do 1 sobre LS, né? Então esse aqui vai ser 1 sobre 23.4 micro, e aqui na saída eu vou ter o estado, o IL. Então eu já até colocar um medidor aqui, né? Vou colocar IL OBS, eu vou chamar de observador, mas não é legal chamar isso. A galera de controle ouvir isso não, eles não vão gostar não, eles não vão achar que seja um observador não. Porém aqui, né, eu vou colocar aqui um ganho, eu entendo totalmente por quê. Aqui eu vou colocar um ganho que vai ser a resistência, essa resistência do indutor, que vai ser 1 mili que eu coloquei lá, né. Vou pegar esse cara aqui e vou realimentar ele num subtrator aqui, né. A gente vai ter que colocar um subtrator para cada um, né. Vamos colocar mais um aqui. Opa, eu vou precisar de mais um, né? E vamos precisar de mais um outro. Mais um somador. Beleza. E essa aqui é o que representa, esse ponto aqui é o que representa a malha, né? A soma das tensões na malha do indutor. E aqui, o R1, o R, né? Aqui eu vou partir aqui é a realimentação da tensão do capacitor, que vai estar numa malha aqui na frente. E aqui vai ser a realimentação da multiplicação pelo ciclo ativo. Então aqui eu vou colocar um multiplicador, vou vir aqui, vou copiar esse tag aqui, ó. Esse tag aqui eu coloquei aqui, ó, só para pegar meu ciclo ativo, para não ficar embaraçando os cabos aqui. E é o mesmo ciclo ativo, né? Vou pegar essa mesma tensão aqui. Beleza. Aqui agora, isso aqui é a tensão de entrada, que eu vou colocar uma constante aqui, ó, aqui é 12 volts, então eu vou colocar uma constante aqui de 12 volts. Vamos vir aqui, sources, vou colocar uma constante aqui de 12 volts. Vou colocar, agora que eu vou montar a outra malha, né? Vamos colocar aqui então, a outra malha, eu vou montar ela primeiro, né? Vou colocar aqui o ganho e o integrador. O ganho e o integrador. Vamos apagar aquele ganho de 0.001. Vamos colocar 1. Aqui eu vou colocar 1 sobre a capacitância, que é 47 micro. E aqui eu já posso até realimentar, né? Esse ponto aqui vai ser minha tensão no capacitor do observador, né? E aqui vai ser os somadores. Vou arredar ele um pouquinho mais para cá para a gente colocar os somadores aqui, né? Eu vou colocar um subtrator aqui. Esse subtrator aqui eu vou flipar ele aqui para cima, ele vai ser a fonte corrente. Por enquanto eu não estou trabalhando com fonte corrente, mas depois a gente coloca ali só para testar. Vou colocar 0 aqui por enquanto. E vou colocar aqui agora um subtrator. Não, vou colocar um somador e um subtrator. Vamos colocar esse cara aqui. Opa, calma. Epa. Vou colocar ele até assim mesmo. Esse aqui. Aqui eu vou colocar uma realimentação do RO, da resistência de saída. Na verdade não do RO, do 1 sobre RO, porque essa somatória aqui, ó, ela representa correntes em um nó, lá no nó do capacitor. Então esse cara aqui vai ser 1 sobre RO, que é 4 ohms. Aqui a gente tinha visto que era 4 ohms. E aqui eu vou colocar o seguinte, isso aqui ele vai vir direto da corrente L e também ele vai ter uma multiplicação aqui desse cara aqui, ó, da corrente L vezes o ciclo ativo. E não é somador, é subtrator também. É tudo menos. Flipa para cima, aqui e beleza. Tá faltando alguma coisa aqui, ó. Esse cara aqui também ele entra, né? O R aqui ele também entra como ele também tem que ter um somador só para ele. Por quê? Porque ele também sofre a mesma alteração aqui do ciclo ativo. Ele sofre também, ele lá nas equações lá ele aparece também com esse ciclo ativo, multiplicando o ciclo ativo. Então vou vir aqui também, vou colocar ele aqui, né? Vou flipar aqui, vou colocar ele aqui, pegando o R aqui, ó, e somando aqui num somador, porque ele tem sinal trocado em relação a essa realimentação aqui, ó. Entendeu? Ele é mesmo, esse cara aqui é 1 menos D, isso aqui, ó, tudo é 1 menos D vezes R1, RI, né? Então, beleza.
Tudo certo, vamos rodar, vamos ver se vai funcionar. Aqui está IL observador, tá tudo certo. Não, aqui está, vou colocar aqui IL OBS, né? Aqui está IL, tá tudo certo. Vamos rodar, vamos ver se dá. Aqui eu tenho só tensão. Vou colocar aqui a tensão do capacitor. Vou apagar isso aqui e vou rodar de novo. Então aqui primeiro eu vou colocar a corrente do indutor e a corrente do observador do indutor. Vou colocar também a corrente, a tensão do capacitor e a tensão do observador do capacitor. E eu quero que vocês observem o seguinte, tá igual? Tá idêntico? É a mesma coisa? Não. Por quê? Por causa disso aqui, ó, desse períodozinho aqui de descontinuidade. Quando essa função de transferência entra em modo descontínuo, ela perde a característica. Então a gente teria que construir tipo como se fosse um outro diagrama de blocos para representar ele. Porém, se eu for testar ele aqui só nesse transitório, tá, pessoal? Se eu for testar ele aqui para um indutor um pouco maior, digamos, se eu colocar aqui 3 vezes esse cara... Ah, tá. Tem que mudar aqui também, né? Aqui sobre 3. Olha só que interessante. Vai ficar idêntico. Vai ficar idêntico, idêntico, idêntico. Então eu tenho uma corrente aqui IL idêntica à corrente. Isso independente do quanto que a gente for ter de razão cíclica. Aqui eu tenho uma corrente 12 amperes. Aqui eu tenho uma... E repara o seguinte. Aqui eu tenho chaveamento, olha. Eu tenho chaveamento e ele está na média, tá certo? Ele está na média certinho. Ok? Dá tanta tensão quanto da corrente. E o que eu posso fazer com isso? Bom, eu tenho aqui um diagrama de blocos que representa esse cara aqui. E, por exemplo, se eu quisesse obter informação da corrente, eu não precisaria medir. Eu poderia vir aqui e pegar direto de um diagrama de uma malha de controle interno, né? Seria isso que é interessante fazer com esse cara. Você não ter que medir essa corrente. Uma outra coisa, eu vou fazer uma aula só disso, né? Uma outra coisa é o seguinte. Se eu pegar esse cara aqui e, por exemplo, vamos colocar aqui uma função que seja um pouco menos comportada, né? Não simplesmente vamos colocar aqui um source 2 step, um 2 step level aqui. Vou vir aqui, vou colocar aqui uma simulação de 10 mili e vou colocar esse cara aqui variando de 0.25 até 0.65 em 1 milissegundo, beleza. Então vamos lá, o mesmo para os dois. Repara, olha, tá muito rápido, vamos colocar menos tempo. Eu coloquei em 1 milissegundo, tempo de passo de tempo, vou colocar em 5 mili. Dependente do ciclo ativo, ele vai seguir, e ele vai seguir na dinâmica, olha só. Ele quase ficou descontínuo, tá vendo? Ele quase ficou descontínuo aqui. Mas ele não ficou. Mesmo se ele ficasse descontínuo, depois que ele voltou à continuidade, ele volta a seguir. Então tá vendo aqui que ele fica idêntico, o meu diagrama de blocos fica idêntico ao meu conversor em qualquer situação. Desde que não esteja em modo descontínuo, né? Ok? Então vamos continuar o desenvolvimento da equação para a gente ver onde que a gente chega, como que a gente faz para chegar na função de transferência desse cara. Inclusive, vou mostrar aqui, né, no livro, vocês podem ver. Inclusive, vocês podem ver que aqui no livro, né, ele tem uma resposta para um modelo de boost e ela não atinge perfeitamente aqui assim, fica um pouquinho atrasada, né, o diagrama de blocos, ele não atinge perfeitamente, não. É claro que é uma função de transferência, né? Então ela não está levando em consideração tudo. Mas esse diagrama de blocos ele está até bem, assim, tá acertando bem na mosca, exceto quando sai de modo contínuo, ok? Dá para usar ele como observador de estados, né? Que é aquela famosa questão, né? Assim, você usar ele para observar o estado da corrente, não ter que medir ele, não ter que usar sensor de corrente, né? Claro, assim, eu acho, na minha opinião, dado aí o tanto que ele está seguindo rápido, né? Você consegue usar um diagrama de blocos desse como observador de estados. Porém, esse diagrama de blocos ele representa o funcionamento exato e não a matriz de espaço de estados médio do sistema. A matriz de espaço de estados médio do sistema, que foi abordada na última aula, ela vai ser usada para
dimensionamento do controlador, né? Mas de qualquer forma, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do resultado, espero que seja útil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilha, porque algum amigo seu pode estar precisando de uma simulação parecida. E dá um like aí também, né, se puder. E nos vemos na próxima simulação. Um abraço.